A paz, irmãos, louvado seja Deus. Irmãos, no nosso canal Farol e Natureza, nós vamos abordar vários temas referentes à palavra de Deus, ao Evangelho, salvação, libertação, cura interior e principalmente comunhão com Deus. Irmãos, a partir do momento que você conhece o Evangelho, a palavra de Deus, A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa frase, irmãos, esse versículo, ele é muito profundo, porque a verdade de Deus, ela nos liberta, nos ilumina, nos tira da ignorância. A Bíblia diz que antigamente, irmãos, antes de conhecer Jesus, nós estávamos separados de Deus. Eu sempre toco neste tema. Antes de conhecermos Jesus, nós estávamos separados de Deus, andávamos no curso deste mundo, segundo o costume, segundo a tradição, segundo tudo aquilo que nós aprendemos. E a humanidade foi assim, irmãos, Os homens, cada um tinha a sua religião, cultuavam falsos deuses, falsas adorações. E como a própria Bíblia diz, irmãos, os homens criaram para si deuses, Formaram para si deuses para adorar, conforme a sua deformação, conforme a sua necessidade, Então se criou várias coisas, irmãos, tudo baseado no engano. E atrás de tudo isso havia manipulação de Satanás, porque Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Satanás, irmãos, ele veio trazer o engano, ele veio trazer a mentira. Nós temos um inimigo, a nossa alma tem um inimigo que é Satanás. Satanás, ele é o inimigo da nossa alma, entendeu, irmãos? Então Jesus veio a este mundo para que tivéssemos vida e vida em abundância. E o Evangelho, irmãos, é o plano de Deus para a restauração do homem. O Evangelho, a vinda de Jesus aqui para a terra, entendeu? Ele veio para nos salvar, para nos ensinar, para nos guiar. Jesus disse desta maneira: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis paz e descanso para as vossas almas. Amém? E Jesus, irmãos, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos dá a oportunidade de conhecermos o plano da salvação. Amém? Muitos são chamados, irmãos. O Senhor dá a oportunidade para que muitos conheçam o Evangelho, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos, irmãos, são aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, de conhecer a palavra de Deus e abriram o seu coração para que o Senhor fizesse uma obra em nós. Amém? Quando nós somos chamados, quando nós somos apresentados ao Evangelho, irmãos, há uma mudança de vida. O nosso coração, ele é transformado, as escamas dos nossos olhos, elas caem, e nós começamos a andar, irmãos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós largamos, irmãos, tudo aquilo que nós fazíamos antigamente, porque nós enxergamos que aquilo era engano, que aquilo era mentira. E hoje em dia, irmãos, as religiões são baseadas em mentiras bem fundamentadas. Mas é engano, mas é mentira, mas é manipulação. É a religião do homem, ela é demoníaca, irmãos. Mas Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Entendeu, irmãos? Olha, alguns princípios para você identificar que as religiões não são de Deus. Quando você adora imagem e ídolos, quando você tem adoração, cultua ídolos, imagens, estátuas, patuás, coisas que são físicas, entendeu? É um sinal que isso não vem de Deus, irmãos, porque Deus procura aqueles que adorem espírito em verdade. Outro sinal, irmãos, da religião enganosa, mentira, é quando fala que os mortos voltam, que fala de reencarnação, de karma, de vidas passadas. Esta religião é uma cultura que veio da Babilônia e há séculos atrás se instalou também na França, e de lá nasceu o Espiritismo, irmãos, porque a Bíblia nos ensina que foi dado ao homem nascer uma vez só, e disso dar conta a Deus. Quando as pessoas falam que o Espiritismo fala de Jesus, mas é um Jesus estranho, irmãos, não é o nosso Jesus.
não é o Messias, não é o Filho de Deus, porque Jesus veio para pagar os nossos pecados. Jesus veio, irmãos, para nos dar chance. Quando eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida, Ele perdoa os meus pecados, Ele apaga o meu passado, Ele me redime. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o costume da terra, não andam mais segundo o seu coração, mas são guiados pelo Espírito Santo. Então eu não tenho que pagar nada, eu não tenho que cair na mentira de reencarnar. E aqueles espíritos que falam através das pessoas, irmãos, são espíritos enganadores, são espíritos que manipulam, são espíritos demoníacos que se passam por mortos, se passam por mestres de luz. Aí, irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e começa a montar toda uma história, um romance em cima disso, né? Espíritos de luz, André Luiz, Chico Xavier, Menezes Bezerra, espíritos que vêm para falar, que reencarnam. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o Evangelho segundo Allan Kardec, que veio deformado, não tem nada a ver com as Santas Escrituras, com o Evangelho. Você entendeu? Irmãos, há outras religiões que adoram deuses, avos, guias, orixás. A Bíblia diz que existe apenas um nome que nós devemos orar e clamar, que é no nome de Jesus, amém? Não há outro nome, diz a palavra de Deus, acima nos céus ou aqui na terra, que nós devamos clamar, a não ser no nome santo e glorioso de Jesus. Então você vai aprendendo estas verdades, e as verdades te libertam, irmãos. Quantas pessoas que passaram anos no espiritismo, na feitiçaria, no candomblé, na umbanda, e hoje, irmãos, dão graças a Deus, porque o Senhor Jesus os libertou, porque eles estavam servindo o engano, eles estavam honestamente servindo o engano, mas Deus teve misericórdia, irmãos, e os resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Irmãos, eu estou pregando o Evangelho quando eu falo isso, porque o Evangelho nos diz que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. O próprio Jesus, irmãos, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for através de mim. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não é santo, não é orixá, não é mestre, não é guia de luz, não é energia. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Este é o Evangelho que nos livra do pecado, que nos livra das trevas. O apóstolo Paulo, irmãos, pregando em Corinto, que era uma cidade grega, né? Era uma cidade, um berço da idolatria. O Coríntios e Éfeso, né, irmãos? Era um berço de idolatria, berço de feitiçaria, de filósofos, feiticeiros, pessoas que estudavam muito naquela época, né? Eram consideradas pessoas de alta evolução, porque mexiam com artes mágicas, porque entendiam muitas coisas do esoterismo. Mas Paulo pregando naquela cidade, irmãos, por um espaço de 1 ano, porque o apóstolo Paulo nos ensinou: as minhas palavras não são apenas palavras de persuasão humana, mas são palavras de espírito e poder. E aqueles homens feiticeiros, mestres, filósofos, irmãos, voluntariamente queimaram os seus escritos, aquilo que eles haviam aprendido, aquilo que lhes custou caro, porque eles conheceram a verdade. E a verdade, irmãos, quando ela entra na nossa vida, não há questionamento, amém? Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele nos transforma, nós nos tornamos um com Deus. O Espírito Santo vem habitar em nós. A Bíblia diz assim: se vós me amares e as minhas palavras estiverem em vós, eu e meu Pai viremos e faremos morada em vós, e nós seremos um com Deus. Jesus, irmãos, antes de ser crucificado, ele orou e disse: Pai, da mesma maneira que o Senhor é em mim, eu também desejo ser neles,
para que eles sejam um como nós somos um, eu em ti, e eu em ti, e eles em mim. Você entendeu? Então, quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, o meu espírito que estava adormecido, ele desperta, e ele se liga a Deus, e eu me torno um com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nos dias de hoje opera no meio de vós uma obra tão grande, amém? Mas o mundo não conhece, o mundo não vê. A Bíblia diz, o mundo não conhecerá o Espírito Santo e o mundo não receberá o Espírito Santo. Mas vós que me amam, vós que andam no meu caminho, amém? Recebereis, entendereis e vivereis, amém? Para o homem natural, aquele que só tem religião, irmãos, tudo é loucura e fanatismo. Mas para o homem espiritual, ao qual Jesus veio, amém? E despertou o seu espírito, este homem, irmãos, ele se torna um com Deus. E aí as coisas do céu, o reino de Deus, ele é chegado a nós. Irmãos, dia a dia eu vou fazer pregações, todas elas fundamentadas na Bíblia, na palavra de Deus, né? O nosso canal chama Farol e Natureza. De vez em quando vou postar vídeos sobre natureza, sobre orquídea, sobre o dia a dia, né? Eu gosto de orquídea, gosto de coisas antigas, então a gente vai mesclando. Mas o foco principal é falar de Jesus Cristo. O foco principal é levar a palavra de Deus. Porque Jesus nos deu uma ordem, irmãos, uma comissão: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, quando eu ouço o evangelho do Senhor Jesus, eu recebo uma oportunidade de salvação, amém? Deus te abençoe. Clica lá no sininho, canal Farol e Natureza, entendeu? Aqui você vai aprender a palavra de Deus fundamentada na Bíblia, em nome de Jesus.